Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. IBGE diz que o desemprego cai 6,9% no segundo trimestre. É o menor número registrado em 10 anos. Sobe para 150 o número de mortos em deslizamentos de terra na Índia. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro responsabiliza a oposição por atos de violência. Os protestos no país deixam 12 mortos. Os presidentes Lula e Joe Biden pedem uma publicação de atas eleitorais. O Jornal Mundial está começando agora. O desemprego no Brasil caiu a 6,9% no segundo trimestre de 2024. O número é o menor em 10 anos. A reportagem é de Rodrigo Jesus. A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, encerrado em março, houve uma queda de 1 ponto percentual na taxa de desocupação, que era de 7,9%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8%. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014. Na série comparável, é a menor taxa desde o quarto trimestre de 2014, que foi de 6,6%. Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve queda de 12,5% contra o trimestre anterior, atingindo 7,5 milhões de pessoas. Na comparação contra o trimestre de 2023, o recuo é de 12,8%. No trimestre encerrado em junho, também houve uma alta de 1,6% na população ocupada, estimando em 101,8 milhões de pessoas, novo recorde da série histórica iniciada em 2012. No ano, o aumento foi de 3%, com mais de 2,9 milhões de pessoas ocupadas. Segundo Adriana Beringui, coordenadora de pesquisa domiciliares do IBGE, o ano de 2023 teve bons resultados, já com menor influência da recuperação do mercado de trabalho após os impactos da pandemia de Covid. Em 2024, o avanço teve relação com o aquecimento da economia brasileira. Carteira assinada e sem assinar bateram recordes. O IBGE registrou novamente recorde nos números de trabalhadores com e sem carteira assinada. Entre os empregados com carteira assinada, o número absoluto de profissionais chegou a 38,380 milhões, maior patamar da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012. Contra o trimestre anterior, a alta foi de 1%, agregando a 397 mil pessoas ao grupo. Contra o mesmo trimestre do ano passado, o ganho é de 4,4%, o que equivale a 1,6 milhões de trabalhadores a mais. Já os empregados sem carteira assinada são 13,797 milhões, também recorde. Uma alta para o trimestre foi de 3,1%, com aumento de 410 mil trabalhadores no grupo. No comparativo com 2023, houve um aumento de 5,2%, ou seja, 688 mil pessoas. A taxa de subutilização, que é a que faz entre desocupados que poderiam trabalhar, mas que não quer trabalhar com toda a força de trabalho, segue em tendência de baixa. São 19 milhões de pessoas subutilizadas no país, o que gera uma taxa de 16,4% de subutilização. Esse é o maior número para o trimestre desde 2014. Ele registra uma queda de 1, ponto percentual contra o trimestre anterior de 1, ponto percentual na comparação anual.
Por fim, a população desalentada caiu 3,3 milhões em seu menor contingente desde o trimestre encerrando em julho de 2016, que foi de 3,2 milhões. Há um recuo de 9,6% no trimestre, de 11,5% contra o mesmo do período do ano passado. Chuvas e ventos constantes dificultam a busca por sobreviventes dos deslizamentos de terra no sul da Índia. Nesta quarta-feira, mais de 150 pessoas já tiveram morte confirmada. As chuvas constantes e os ventos fortes dificultaram nesta quarta-feira a busca por sobreviventes dos deslizamentos de terra nas plantações de chá no sul da Índia. Mais de 150 pessoas, a maioria trabalhadores e suas famílias, morreram. Chuvas torrenciais de monções atingiram o estado costeiro de Kerala nos últimos dias, bloqueando as estradas de acesso à área do desastre no distrito de Wayanad. De acordo com a polícia, cerca de 500 pessoas foram resgatadas, desde que sucessivos deslizamentos de terra atingiram a área antes do amanhecer de terça-feira. Até agora temos mais de 150 corpos. Cerca de 500 pessoas foram resgatadas. Ainda há grandes áreas a serem exploradas e revistadas para descobrir se há pessoas vivas ou não. Wayanad é conhecida por plantações de chá nas áreas montanhosas, com inúmeros trabalhadores no plantio e na colheita. Várias casas de tijolos que abrigavam empregados temporários foram inundadas por um muro de lama, quando os funcionários estavam nas fazendas e suas famílias dormiam lá dentro. A força da avalanche espalhou carros, amassou barras de aço e levou destroços ao local do desastre. Foi um barulho enorme, como se algo tivesse explodido. Liguei para meu filho que estava na cidade. Ele me disse que havia acontecido outro deslizamento de terra e que lama e destroços estavam caindo. Mais de 3.000 pessoas foram abrigadas em campos ao redor de Wayanad, segundo o governo estadual. Nos dias anteriores ao desastre, a área recebeu pelo menos 572 milímetros de chuva, segundo o ministro-chefe do estado, Pinarayi Vijayan. A agência de desastres de Kerala disse que mais chuvas e ventos fortes são esperados na quinta-feira, com chance de danos a estruturas inseguras em outras áreas do estado. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizou a oposição pela violência no país. O presidente Lula e o colega americano Joe Biden pediram nesta sexta-feira a divulgação imediata das atas eleitorais venezuelanas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizou o opositor Edmundo González Urrutia pelo que qualificou de violência criminosa. O mandatário foi proclamado vencedor nas eleições de domingo, que a oposição classifica como fraudulentas. Eu responsabilizo González Urrutia por tudo o que está acontecendo na Venezuela. Violência criminosa, os feridos, os mortos, a destruição. Você será diretamente responsável, Sr. González Urrutia. E você, Sra. Machado, a justiça virá. Deve haver justiça na Venezuela para que essas coisas não aconteçam novamente, onde as pessoas são atacadas. Apoiadores de González Urrutia e da líder opositora Maria Corina Machado se concentraram em Caracas e em outras cidades venezuelanas para contestar o resultado da eleição. Durante a concentração em Caracas, González Urrutia pediu calma à Força Armada. Senhores da Força Armada, não há razão para reprimir o povo da Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu colega americano Joe Biden pediram nesta terça-feira a divulgação imediata das atas eleitorais na Venezuela, ao conversarem por telefone sobre a situação do país. Os dois líderes coincidiram na necessidade de que as autoridades eleitorais venezuelanas divulguem de forma imediata informações eleitorais completas, transparentes e detalhadas de cada centro de votação, disse a Casa Branca em um comunicado. A ONG de Defesa dos Direitos Humanos Foro Penal relatou que pelo menos 11 civis morreram nos protestos, incluindo 2 menores de idade. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, também relatou a morte de um militar e anunciou que 749 pessoas foram detidas. Milhares de opositores saíram na terça-feira às ruas da Venezuela pedindo liberdade para reivindicar a vitória nas urnas do candidato Edmundo González.
Milhares de opositores saíram às ruas da Venezuela na terça-feira, reivindicando a vitória nas urnas do seu candidato Edmundo González Urrutia sobre o presidente Nicolás Maduro, a quem o Conselho Nacional Eleitoral concedeu um terceiro mandato. González apelou à não repressão da população depois de várias mortes e centenas de prisões. Venezuelanos, a minha solidariedade é com o povo face à justificada indignação. Infelizmente, nas últimas horas, temos relatos de mortos, dezenas de feridos e detidos. Pedimos às forças de segurança e às forças armadas que respeitem a vontade dos venezuelanos expressa em 28 de julho e parem a repressão às manifestações pacíficas. Apoiadores de González e da líder da oposição, Maria Corina Machado, se reuniram em Caracas e outras cidades venezuelanas contra a reeleição de Maduro. Machado afirma ter em sua posse cópias de 84% dos registros de contagem de votos que comprovam a suposta fraude e publicou os documentos em um site, enquanto a comunidade internacional pressiona por uma contagem de votos transparente. Exercitamos a soberania popular em condições adversas e, assim como vamos cobrar, vamos defender cada voto e vamos fazê-los reconhecer o que o mundo todo já sabe. Edmundo González Urrutia é nosso presidente. Maduro garantiu que a justiça chegará diante de centenas de seus seguidores, que marcharam até o Palácio Presidencial de Miraflores para expressar apoio. Eu responsabilizo o senhor González Urrutia por tudo o que está acontecendo na Venezuela, pela violência criminosa, pelos criminosos, pelos feridos, pelos mortos, pela destruição. Vocês serão os responsáveis diretos, Urrutia e Machado. A justiça vai chegar. Na Venezuela tem que haver justiça, porque não pode acontecer de novo essas coisas que atacam o povo. As Forças Armadas aderiram à tese de Maduro de golpe contra o governo. O procurador-geral Tarek William Saab relatou a morte de um soldado e anunciou a prisão de quase 750 pessoas. Uma ONG relata mais de 80 civis feridos nos protestos, enquanto o Ministério da Defesa contabiliza mais de 20 militares feridos. O líder da oposição, Fred Superlano, foi preso na terça-feira, no que a oposição considera uma escalada repressiva. A seguir, a situação do Brasil nas Olimpíadas de Paris. E a previsão do tempo para todo o país. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Em Fortaleza, no bairro Parque Santa Rosa, um homem foi agredido por moradores, após ser pego furtando. Na mesma rua, vários assaltos já aconteceram. Veja na reportagem de Pedro Gabriel. Era por volta de 17 horas, mais precisamente 17h30, quando o homem estava praticando assaltos nas proximidades do cruzamento da rua Getúlio Vargas com a rua Francisco Almeida, na comunidade do Apolo 11, Parque Santa Rosa. Esse homem, ele foi flagrado pelos moradores cometendo essas ações. A população ali de imediato decidiu fazer justiça com as próprias mãos e começou a correr atrás desse homem. Quando esse homem chegou no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a rua Antônio Monteiro, esse homem tentou roubar uma moto de um entregador, mas não teve êxito, porque os moradores foram mais rápidos e conseguiram pegar esse homem e fizeram justiça com as próprias mãos. Como você acompanha nas imagens, com exclusividades, esse homem foi linchado com murros e pontapés, chutes da própria população. O caso, ele aconteceu já no cruzamento da rua Getúlio Vargas com a rua das Cerejeiras, um cruzamento após da Antônio Monteiro. O que parou o linchamento foi a seguinte ação. Uma pessoa do povo passava na hora quando deu um tiro para cima e a população ali assustada se dispersou do local.
Logo em seguida, um veículo encostou ao lado do pessoal e ordenou-se que as agressões sejam paradas. Ele ordenou que as agressões fossem paradas. E ali o pessoal obedeceu. Parou de agredir esse homem e esse homem saiu correndo ali pela região da Rua Getúlio Vargas. Durante ali a ação, que durou mais ou menos 20 minutos, as agressões contra esse homem, ali, desde quando o pessoal começou a correr atrás dele, lá da Rua Francisco Almeida até a Rua das Cerejeiras, tudo ali durou cerca de 15 a 20 minutos. Durante todo esse tempo, nenhuma viatura da Polícia Militar foi vista passando pelo local, nem antes, nem durante e nem depois dessa ação. A Rua Getúlio Vargas, a gente já teve na última sexta-feira registrando 2 casos. Rua Getúlio Vargas, no Parque Santa Rosa, vem virando alvo sequente dos elementos dessa região de Fortaleza. Fica o registro de mais um caso na Rua Getúlio Vargas, no bairro Parque Santa Rosa, na capital cearense. De Fortaleza, eu sou Pedro Gabriel, com exclusividades para a TV Lourinho Repórter. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Oi, Pedro. Boa noite para você, para a Vitória, e boa noite para você. Bom, 2 regiões terão chuvas isoladas. Veja a previsão do tempo para amanhã. O tempo será de sol entre poucas nuvens em grande parte de São Paulo e Minas Gerais. No sul, predomínio de tempo firme e sem chuva em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No oeste gaúcho podem ocorrer algumas pancadas de chuva com trovoadas, enquanto no leste e norte de Santa Catarina e centro-leste do Paraná, o céu fica cheio de nuvens e chove somente no litoral paranaense. As temperaturas se elevam sobre o Rio Grande do Sul. No sudeste, o tempo segue de sol, entre poucas nuvens em grande parte de São Paulo e Minas Gerais. No litoral paulista, assim como no Rio de Janeiro, Espírito Santo e faixa leste de Minas Gerais, o céu fica cheio de nuvens e pode chover fraco e isolado. As temperaturas entram em elevação no interior paulista. No centro-oeste, predomínio de sol entre poucas nuvens em todos os estados da região. As temperaturas ficam elevadas, principalmente durante a tarde, e a umidade do ar pode ficar abaixo dos 30%. Na região nordeste, pancadas de chuva isolada na costa leste nordestina, devido à infiltração marítima. Assim como no norte do Maranhão, nas demais áreas da região, o tempo firme predomina, com sol entre poucas nuvens. No norte do país, pancadas de chuva com trovoadas se espalham pelo Amazonas, alternadas com períodos de abertura de sol, assim como na metade norte do Pará e em Roraima. No Amapá, a chuva é mais isolada, na metade leste do estado, enquanto as demais áreas da região terão um dia de sol e poucas nuvens. Vamos ver agora as mínimas e máximas em algumas capitais do país para amanhã. Em Curitiba, no Paraná, a mínima será de 11 graus e a máxima não passa de 22. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima será de 20 e máxima de 25. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mínima de 22 e máxima de 33. Em Rio Branco, no Acre, a mínima será 21 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Em Salvador, na Bahia, mínima de 22, máxima de 28. E em Recife, no Pernambuco, a mínima será de 23 graus e a máxima não passa de 29. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até amanhã. Pedro, Vitória. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Tenha uma boa noite para você. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto nesta quarta-feira em Teherã, onde acompanhou na véspera a cerimônia de posse do novo presidente do Irã. Ele foi o primeiro-ministro da Autoridade Palestina e era líder político do Hamas desde 2017. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, passou a ser conhecido internacionalmente em 2006, quando se tornou primeiro-ministro da Autoridade Palestina, após a surpreendente vitória do seu movimento nas eleições legislativas. Há vários anos, o líder do movimento islamista defendia conciliar a luta armada e o combate político, assim como manter boas relações com os líderes dos vários movimentos palestinos. Considerado um pragmático dentro do Hamas e conhecido por sua calma, Haniyeh vivia em um exílio voluntário entre o Catar e a Turquia.
Ele nasceu em 1963, no campo de refugiados de Al-Shat, em Gaza, em uma família que fugiu de Ashkelon durante a criação do Estado de Israel 15 anos antes. Começou o ativismo na ala estudantil da Irmandade Muçulmana na Universidade Islâmica de Gaza, origem do Hamas, e integrou o Sindicato de Estudantes. Em 1987, participou da criação do movimento Hamas, fundado após a explosão da primeira intifada, que prosseguiu até 1993. Durante este período, Haniyeh foi detido diversas vezes por Israel e expulso durante 6 meses para o sul do Líbano. Em 2003, Ismail e o fundador e líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, sobreviveram a uma tentativa de assassinato quando escaparam de uma casa bombardeada por aviões israelenses. Yassin foi assassinado 1 ano depois. Embora só tenha assumido a liderança do Hamas em 2017, Haniyeh alcançou relevância internacional em 2006, quando se tornou o primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Depois de assumir o comando de um governo de unidade, ele se comprometeu a trabalhar pela criação de um Estado palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com Jerusalém como capital, posição então contrária ao discurso oficial do Hamas, que não reconhecia estas fronteiras. Mas a convivência entre Hamas e a organização secular Fatah do presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas durou pouco tempo. Em 2007, 2 anos após a retirada unilateral das forças israelenses de Gaza, confrontos fratricidas foram registrados entre os dois movimentos no território palestino. A quase guerra civil culminou com o Hamas no poder na faixa de Gaza e provocou ressentimentos entre os dois grupos que persistem até hoje. Após a breve experiência no governo, Haniyeh foi eleito chefe do gabinete político do Hamas em 2017. Em imagens divulgadas pelo grupo pouco depois do ataque violento contra o sul de Israel em 7 de outubro, ele celebrava com outros líderes do Hamas em seu escritório de Doha, enquanto um canal de televisão árabe exibia uma reportagem sobre milicianos do movimento islamista apreendendo veículos do exército israelense. Ao longo de 9 meses de guerra, que destruiu amplas áreas de Gaza, Haniyeh insistiu em várias ocasiões que o grupo não vai libertar os reféns sequestrados em 7 de outubro, caso os combates não sejam interrompidos de maneira definitiva. Mas o conflito teve um custo pessoal para o líder do Hamas. Em junho, um bombardeio israelense atingiu uma casa de sua família e matou 10 pessoas, incluindo uma irmã de Haniyeh. Em abril, 3 filhos e 4 netos dele morreram em um ataque. Na ocasião, Haniyeh disse que 60 parentes haviam morrido desde o início da guerra em Gaza. Que situação, hein? Verdade. Queria estar parabenizando a TV Mundial por convidar a nossa amiga Vitória, que veio apresentar. Fale um pouco como é que está sendo sua experiência. A experiência está sendo muito boa. Eu estou muito feliz pela TV Mundial ter me convidado para ser nova integrante da equipe e por ter me convidado para apresentar hoje no Plantão Feminino. Muito obrigada. A TV Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, é só voltar o vídeo no YouTube e seguir nossa página no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite e até a próxima. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.